Bem-vindos a este debate entre Karl Marx e Alexis de Tocqueville sobre suas teorias e visões sobre a Revolução de 1848 na França. Vamos começar com uma pergunta para Karl Marx. Senhor Marx, como você interpreta as causas fundamentais da Revolução de 1848 na França e qual é o papel da classe trabalhadora em seu ponto de vista? A Revolução de 1848 na França foi impulsionada principalmente pela opressão econômica e social das classes trabalhadoras. A burguesia capitalista explorava o proletariado, e a revolução era uma tentativa dos trabalhadores de derrubar a opressão burguesa. O papel da classe trabalhadora era lutar por uma sociedade mais igualitária, na qual os meios de produção seriam controlados coletivamente. Senhor Tocqueville, como você interpreta as causas fundamentais da Revolução de 1848 na França e qual é a sua visão sobre a classe trabalhadora em relação a esse evento? A Revolução de 1848 na França foi motivada por uma série de fatores, incluindo questões econômicas e sociais, mas também questões políticas e de governança. Eu acredito que a classe trabalhadora desempenhou um papel, mas não era o único ator. A Revolução foi uma expressão mais ampla das aspirações políticas e sociais do povo francês. Senhor Marx, como você vê a relação entre a luta de classes e as demandas políticas durante a Revolução de 1848 na França? Durante a Revolução de 1848, a luta de classes desempenhou um papel central. As classes trabalhadoras estavam lutando por igualdade econômica e social, mas também reconheciam a necessidade de transformações políticas que permitissem a representação e o poder real do proletariado. A luta de classes e as demandas políticas estavam intrinsecamente ligadas. Senhor Tocqueville, como você vê a relação entre a política e as demandas sociais durante a Revolução de 1848 na França? A Revolução de 1848 foi um evento complexo que envolveu uma variedade de atores e demandas. Enquanto questões sociais desempenharam um papel, também houve uma busca por mudanças políticas e representação. A Revolução refletiu a interação complexa entre demandas sociais e políticas na sociedade francesa da época. Senhor Marx, como você avalia o resultado da Revolução de 1848 na França em relação aos objetivos da classe trabalhadora? A Revolução de 1848 não alcançou plenamente os objetivos da classe trabalhadora, mas foi um passo importante na luta pela justiça social. Ela levantou questões cruciais sobre a opressão das classes trabalhadoras e inspirou movimentos posteriores em direção ao socialismo. Foi um marco no caminho para a emancipação proletária. Tocqueville, como você avalia o resultado da Revolução de 1848 na França em relação à estabilidade política e social? A Revolução de 1848 resultou em uma série de mudanças políticas, incluindo a abdicação do rei Luís Filipe e a criação da Segunda República Francesa. No entanto, a instabilidade política continuou, e a França enfrentou desafios significativos durante e após a Revolução. Ela demonstrou as dificuldades de equilibrar mudanças políticas com estabilidade social. Senhor Marx, como você vê a relação entre a Revolução de 1848 na França e seu próprio pensamento sobre a Revolução Proletária? A Revolução de 1848 na França foi uma precursora das ideias que eu promovi em relação à Revolução Proletária. Ela mostrou como as classes trabalhadoras poderiam se unir e lutar por mudanças significativas na sociedade. Embora não tenha alcançado todas as metas, inspirou a crença de que a classe trabalhadora poderia transformar a ordem social. Tocqueville, como você vê a relação entre a Revolução de 1848 na França e suas preocupações com a democracia e a tirania da maioria? A Revolução de 1848 na França foi um exemplo das tensões e desafios que uma democracia pode enfrentar. Ela demonstrou como a busca pela igualdade e pelos direitos democráticos pode levar a momentos de instabilidade e a possibilidade de tirania da maioria. Foi um lembrete de que a democracia precisa ser equilibrada com salvaguardas institucionais para proteger as liberdades individuais e os direitos das minorias, evitando assim a tirania da maioria. Senhor Marx, durante a Revolução de 1848, houve uma variedade de grupos políticos e facções lutando por diferentes objetivos. Como você enxerga o papel das diversas facções e suas ideologias na dinâmica revolucionária? As diversas facções durante a Revolução de 1848 refletiram as complexas dinâmicas sociais e políticas da época.
Enquanto alguns grupos buscavam reformas democráticas, outros tinham objetivos mais radicais, como a abolição da propriedade privada. Embora houvesse divergências, o comum entre eles era o desejo de mudanças significativas na sociedade. A luta das classes trabalhadoras, em particular, foi crucial para impulsionar a revolução em direção a objetivos mais progressistas. Sr. Tocqueville, como você percebeu a influência das diferentes facções e ideologias na Revolução de 1848 em relação à democracia? A Revolução de 1848 demonstrou como as diferentes facções e ideologias podem competir e muitas vezes se chocar em um contexto democrático. Foi um exemplo das tensões inerentes à democracia, onde diferentes grupos buscam avançar seus interesses e ideais. Isso destaca a importância de equilibrar a democracia com mecanismos de contenção para evitar excessos. Sr. Marx, sua teoria do materialismo histórico enfatiza o papel das condições materiais na história e nas revoluções. Como você aplicaria essa teoria à Revolução de 1848 na França? A Revolução de 1848 pode ser vista como resultado das condições materiais da época, incluindo a crescente exploração da classe trabalhadora e as disparidades econômicas. As condições materiais desempenharam um papel crucial em impulsionar a luta de classes e a busca por mudanças sociais. Minha teoria do materialismo histórico ajuda a entender a base material desses eventos. Sr. Tocqueville, como você enxergava a questão da propriedade privada em relação à Revolução de 1848 e à estabilidade social? Eu acreditava na importância da propriedade privada como um elemento estabilizador da sociedade. A Revolução de 1848 evidenciou as preocupações sobre a redistribuição radical da propriedade, o que poderia prejudicar a estabilidade e a ordem social. Minha visão era equilibrar a democracia com a proteção da propriedade como um meio de preservar a estabilidade. Sr. Marx, sua teoria do comunismo é frequentemente associada à abolição da propriedade privada. Como você responderia às preocupações sobre a estabilidade social levantadas por Tocqueville? Minha visão do comunismo envolve a abolição da propriedade privada dos meios de produção, não a propriedade pessoal. No comunismo, os recursos seriam controlados coletivamente, o que, acredito, levaria a uma sociedade mais igualitária e justa, garantindo, ao mesmo tempo, a estabilidade social a longo prazo. Sr. Tocqueville, em sua visão, como a Revolução de 1848 na França impactou a participação política dos cidadãos e a ideia de democracia na sociedade francesa? A Revolução de 1848 aumentou a participação política dos cidadãos na França, pelo menos temporariamente. Ela demonstrou a capacidade do povo francês de se mobilizar politicamente. No entanto, também revelou as complexidades da democracia e as dificuldades em equilibrar a participação popular com a estabilidade governamental. Sr. Marx, como você avalia a influência da Revolução de 1848 na consciência de classe e na mobilização da classe trabalhadora na França e em outros lugares? A Revolução de 1848 teve um impacto significativo na consciência de classe e na mobilização dos trabalhadores não apenas na França, mas em toda a Europa. Ela demonstrou a capacidade da classe trabalhadora de se unir em busca de mudanças sociais e políticas. Foi um momento crucial na história do movimento operário. Sr. Tocqueville, como você enxerga o papel da liderança política e das elites durante a Revolução de 1848 na França? A liderança política desempenhou um papel fundamental na Revolução de 1848. As decisões e ações das elites políticas e intelectuais tiveram um impacto significativo nos eventos. Foi uma época em que a liderança política enfrentou desafios cruciais para lidar com as demandas populares e garantir a estabilidade. Sr. Marx, você acredita que a Revolução de 1848 na França teve um impacto duradouro nas lutas operárias e na evolução do socialismo? Sim, a Revolução de 1848 teve um impacto duradouro. Ela inspirou movimentos operários em toda a Europa e ajudou a consolidar a luta dos trabalhadores por direitos e justiça social. As lições aprendidas durante essa revolução contribuíram para o desenvolvimento posterior do socialismo e do movimento trabalhista. Sr. Tocqueville, qual é a lição fundamental que podemos tirar da Revolução de 1848 na França em relação à democracia e à estabilidade política? A lição fundamental da Revolução de 1848 é que a democracia é um sistema complexo e delicado.
Ela pode trazer participação popular, mas também pode levar a turbulências e instabilidade. É crucial encontrar o equilíbrio certo entre a representação popular e a estabilidade governamental para que a democracia possa prosperar. Agora neste bloco faremos um debate direto entre os pensadores. O primeiro a perguntar é o Sr. Karl Marx. Senhor Tocqueville, como você interpreta a Revolução de 1848 na França em termos de luta de classes? Marx, veja a Revolução de 1848 como resultado de uma série de fatores políticos, não apenas como uma luta de classes. As tensões políticas e sociais desempenharam um papel importante. Marx, como você justifica a violência e a instabilidade que ocorreram durante a Revolução de 1848 em nome da busca por uma sociedade mais igualitária? A violência foi uma reação à opressão sistêmica, e a instabilidade era uma consequência inevitável da luta por mudanças significativas. Acredita que a Revolução de 1848 poderia ter sido mais bem-sucedida na implementação das reformas sociais que defendia? Marx, as reformas sociais eram necessárias, mas a falta de unidade entre os líderes revolucionários e a pressão externa contribuíram para seu fracasso. Você não acha que suas teorias subestimam a importância da ordem social e da estabilidade política? Minhas teorias enfatizam a necessidade de uma transformação radical para alcançar a verdadeira igualdade, o que pode exigir desestabilização temporária. Você não acha que a classe trabalhadora estava sofrendo enormemente na França pré-revolucionária e que a revolução era inevitável? Reconheço o sofrimento das classes trabalhadoras, mas acredito que uma abordagem mais gradual e consensual teria sido mais eficaz. Marx, como você acha que a Revolução de 1848 poderia ter evoluído de forma diferente se a abordagem política fosse mais moderada? Uma abordagem mais moderada poderia ter levado a reformas superficiais e não à verdadeira emancipação da classe trabalhadora. A teoria da alienação que descreve em O Capital não lhe parece uma explicação adequada para o descontentamento social na época? Marx, sua teoria da alienação tem mérito, mas acredito que outras variáveis também devem ser consideradas. Como você vê o papel dos valores tradicionais e da religião na Revolução de 1848? Os valores tradicionais e religiosos muitas vezes foram usados para manter a opressão, mas também foram questionados durante a Revolução. Como você vê a relação entre a Revolução de 1848 e a busca pela igualdade social? A busca pela igualdade social estava presente, mas a Revolução de 1848 falhou em alcançar esse objetivo devido à falta de consenso e ao caos político. Você não acha que a Revolução de 1848 deu origem a um Estado autoritário com Napoleão III? O autoritarismo de Napoleão III foi uma reviravolta trágica, mas não inválida a busca por igualdade e justiça. Você acredita que a burguesia desempenhou um papel significativo na Revolução de 1848? Sim, a burguesia desempenhou um papel importante, mas também havia outras forças em jogo, como os nacionalistas e os liberais. Como você justifica a substituição de uma forma de governo por outra, como ocorreu durante a Revolução de 1848? A substituição de governos é uma etapa necessária para a transformação social, embora o resultado final nem sempre seja o desejado. A Revolução de 1848 não foi uma oportunidade perdida para a classe trabalhadora alcançar o poder? Acredito que a Revolução de 1848 representou uma oportunidade perdida para uma mudança pacífica, mas sua abordagem radical assustou muitos. Você não acha que sua ênfase na luta de classes pode levar a divisões sociais profundas e perpetuar conflitos? A Revolução de 1848 estava ligada aos ideais de liberdade, mas sua implementação foi tumultuada e incompleta. Você acredita que a Revolução de 1848 deixou um legado duradouro na política e na sociedade francesa? Sim, a Revolução de 1848 ajudou a moldar o cenário político e social na França e inspirou movimentos futuros. Senhor Tocqueville, não acha que a Revolução de 1848 foi um sintoma do colapso do sistema capitalista que eu previ em minhas teorias? Marx, não acredito que tenha sido um colapso do sistema capitalista, mas sim um momento de agitação política. Agradeço a ambos os debatedores por suas respostas esclarecedoras sobre a Revolução de 1848 na França e suas perspectivas. Este debate ofereceu uma visão valiosa das diferentes interpretações desse evento histórico. Encerramos aqui o debate. Inscreva-se no canal, dê seu like e seu comentário. Até a próxima!